Graças a Deus, como é bom estarmos juntos outra vez para estudar, para nos esclarecer, para dividir com essa anima que nos alimenta, Senhor. Como é bom ter amigos que nos ajudam a entender cada vez mais o Teu Evangelho. Somos gratos por cada um que faz o seu estudo e divide conosco as suas experiências, para que juntos possamos seguir nesse caminho do bem, do amor que trouxeste para nós, Mestre. Mas queremos te pedir, Senhor, que possas envolver carinhosamente cada um dos presentes, todos aqueles que não puderam participar e todos que assistam a esse estudo, para que sejam abençoados e o coração possa estar repleto de amor para receber esse aprendizado e a prática no dia a dia. Graças a Deus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o comunismo cristão, do livro Pegadas do Mestre, de Vinícius. E, primeiramente, eu vou falar que a gente não vai conversar sobre política. É só tema religioso mesmo. E eu vou falar o que é o comunismo. O comunismo é uma organização socioeconômica baseada na propriedade coletiva de meios de produção. A palavra comunismo tem origem no latim communis, que significa comum, igual a todos. Remete para uma doutrina social que todas as pessoas teriam o mesmo direito a tudo. Karl Marx e Friedrich Engels foram os responsáveis pela concepção das ideias comunistas que foram descritas no Manifesto do Partido Comunista, publicado em 1848. Aí agora nós vamos na palavra cristão. O que é o cristão? Cristão é todo indivíduo que adere ao cristianismo, uma religião monoteísta, abrâmica, centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Então, primeiramente, isso é o que diz a palavra. Aí Vinícius, muito inteligente, começa a nos explicar, a falar do comunismo cristão, né? Eu vou lendo alguma coisa e a gente vai conversando sobre o assunto. Ele começa dizendo que a terra não é propriedade de ninguém, é um patrimônio comum à humanidade. O que ele quis dizer com isso? Que nós estamos aqui usufruindo, nós não somos proprietários, e que o planeta Terra ele é da humanidade. Assim pensavam os primeiros cristãos, cujos modos de viver, em tudo se ajustava àquela ideia, conforme atesta peremptoriamente as seguintes passagens extraídas do livro dos Atos, capítulo 2, versículo 44 a 47. E todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, consoante as necessidades de cada um. E perseverando unânimes no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E diariamente acrescentavam-lhes, ó Senhor, os que iam se salvando. Tal é, em resumo, como Lucas descreve no citado livro a igreja, a fundação da igreja cristã, no dia de Pentecostes. O pseudo-direito de posse invocado pelos homens, né, a posse
já é a criação do homem em relação à terra e todos os bens temporais, né, os bens que usufruímos no momento, é uma utopia. Somos verdadeiramente, Vinícius falando, usufrutuários. O que quer dizer usufrutuário? O usufrutuário, no direito brasileiro, ele tem direito ao uso, ele não tem direito à propriedade. Então, às vezes, fazemos uma doação, mas somos o usufrutuário. Doamos para alguém, mas estamos usando aquilo ali, não somos mais proprietários daquilo ali, daquele imóvel, de qualquer bem. E aqui na Terra é a mesma coisa. Nós somos usufrutuários, não somos proprietários. E aí, como doutrina e como sistema social, né, o comunismo, ele é muito anterior ao advento do marxismo, fato que se deu a partir dos meados do século XIX. Nos primeiros tempos, buscou-lhe dar-lhe a fundamentação teórica nas teorias do Estado grego e da obra República de Platão, ideia que teve como adversários pensadores como Aristóteles. O surgimento de ideias comunistas ou socialistas, né, no princípio do século XIX, esteve relacionado com a Revolução Industrial, os abusos do capitalismo e do liberalismo econômico, cometidos pela transformação da economia e da indústria, que provocaram um movimento crítico e que, em muitos casos, fez que fossem lembradas ideias comunistas. Não havia, porém, a efetividade em relação entre o comunismo e o ateísmo. Não tinha relação isso. Uma pessoa pode ser adepto de qualquer religião, inclusive cristã, e ter seu ideário político ou ideias sociais comunistas. Tá? Isso está no livro Coletânea do Além, de Chico Xavier. O comunismo é ateu e, por outras razões, não se pode cultivar ideias comunistas. Aquele que diz o seguinte: se determinado adepto do comunismo é ateu, ele o é por outras razões, não por ele ser cristão, entendeu? E não se pode cultivar as ideias comunistas. Esse pensamento está bem claro na mensagem intitulada Pergunta e Resposta, que Emmanuel escreveu pelas mãos de Chico Xavier. Como devemos encarar o comunismo cristão? Essa é uma pergunta. O comunismo e suas expressões de democracia cristã está longe de ser integralmente compreendido como orientador de vossas forças político-administrativas. Isso foi Emmanuel falando para o Chico, respondendo: somente serão entendidas as suas concepções adiantadas à luz dos exemplos do Cristo, quando reconhecerdes que o Evangelho não quer transformar os ricos em pobres, e sim converter os indigentes em ricos do mundo, fazendo desabrochar em cada indivíduo a concepção dos seus deveres sagrados, em face dos problemas grandiosos da Terra. O comunismo ou o socialismo cristão não pode ser a anarquia e degradação que observais algumas vezes em seu nome, significando, acima de tudo, a elevação de todos, dentro de harmonia soberana e perfeita. Quando o homem praticar a fraternidade, não como obrigação imposta pelas justas conveniências, mas como lei espontânea, divina do seu coração, reconhecendo-se apenas como usufrutuário do mundo em que vive,
convertendo as bênçãos da natureza, que são bênçãos de Deus, em pão para a boca e luz para o espírito, as forças políticas que dirigem os povos norticiam em guerras e sem ambições, obedecendo os códigos de solidariedade comum. Quer dizer, semelhante estado de coisas, porém, nunca será imposto através de armas ou decretos humanos. Então, o que ele quis dizer com isso? Que a gente nunca pode chegar à paz através de guerras, através de armas, ou através de qualquer tipo de violência. Isso eles são totalmente contra. Leon Denis, em seu livro Socialismo e o Espiritismo, tradução de Wallace Leal, pela editora Clarim, também se reportou ao tema. E ele disse o seguinte: longe de nós criticar os comunistas de convicção sincera, que desejariam estabelecer na Terra o regime social que reina provavelmente nos mundos superiores, no espírito de devotamento absoluto a uma causa comum. Este regime exige, no entanto, qualidades morais e sentimentos de altruísmo que não existe senão em condições excepcionais em um mundo egoísta e atrasado. Porque o nosso mundo ele ainda é egoísta. Vivemos ainda nessa situação. E ele explica isso, né? Que a posse individual ainda é muito importante para o homem. Por isso, não estamos preparados ainda para o verdadeiro comunismo, né? No momento, isso é Leon Denis que fala, o comunismo não é realizável senão no seio de grupos restritos, cuidadosamente recrutados, nos quais todos os membros sejam animados por uma fé intensa e o espírito de sacrifício. Não será através de crime pelo sangue que se poderá fundar um regime de fraternidade, de solidariedade e de amor. Nunca vamos... Gandhi conseguiu tudo na Índia através do diálogo e do amor. As instituições não são realmente vivas e fecundas, senão quando os homens, por uma vida inteira, verdadeira, sabem animá-la. Um comunismo sem ideal elevado não pode ser construído sobre areia perpetuamente movediça. Os revolucionários violentos que pretendem fundar a ordem social no sangue e sobre ruínas não passam de cegos, desgarrados. A harmonia social não se pode estabelecer senão sobre a justiça, a bondade e a solidariedade. O verdadeiro comunismo exige a doação de si mesmo, um sentimento de altruísmo que leve até o sacrifício, e não foi praticado até aqui, senão em um grupamento religioso que se esperava em um ideal superior, e que, em seus arrebatamentos de fé e de amor, chegavam à renúncia pessoal, em proveito da coletividade. Acrescentamos ainda que essa renúncia implica o esquecimento da família. Ora, a família é a base essencial, o pivô de toda a sociedade humana. Um sistema assim não poderia, pois, generalizar-se. Essa obra citada, né, de Leon Denis,
Eu tirei do livro, páginas 106 e 107, esses esclarecimentos. E, assim, coincide tudo com o que Emmanuel falou para Chico e que o que Leon Denis também falou. Que, infelizmente, ainda não estamos preparados para o verdadeiro comunismo, porque teríamos que nos abdicar de tudo, e os homens estamos ainda em evolução, não temos condições ainda de pôr em prática esse verdadeiro comunismo cristão. E não podemos chegar através de guerras, através de armas, através de força para encontrarmos a paz, para termos um mundo mais justo. Não é através de violência que teremos um mundo mais justo. Eu acho que é isso também que Vinícius quis dizer. E uma coisa muito... Ele, assim, disse que no monopólio da terra, isso é Vinícius, e dos seus bens, originam-se a fome, a miséria, a anarquia, que flagelam as nações. Aí ele, no livro, quem pegou para ler, vai ver, está no livro de Vinícius, a Rússia nos dá disso o exemplo mais frisante. No passado, atestou eloquentemente o regime dos latifundiários, determinando a ruína econômica dos países em cujo seio se implantou. Impressionante, né? Ele falar da Rússia no momento que hoje nós estamos num problema mundial com a Rússia. Ele citou a Rússia no livro. E o solo dividido e retalhado, entregue àqueles que arroteiam e cultivam, assegura a abundância, a prosperidade e a paz das nações. Os monopólios e privilégios e as barreiras alfandegárias constituem os verdadeiros fatores da guerra. O egoísmo é contraproducente e destrutivo em suas expansões, pretendendo garantir, ajuntar, espalhar e pretendendo consolidar e dissolve. Infelizmente, o termo comunismo assusta os espíritos timoratos e conservadores, porque, em geral, tomam como sinônimo de anarquia ou coisa que lhes assemelhe. É verdade que certos indivíduos insensatos, se não tarados, têm procura implantar uma violência, doutrinas subversivas e perigosas, as quais indevidamente denominam de comunismo, socialismo e etc. Gente, quem está falando isso é Vinícius, tá? Tais doutrinas, porém, nenhuma relação tem com o comunismo cristão. Este jamais se implantará à base da força. Ele só vingará como efeito grande surto de progresso intelectual, aperfeiçoamento moral da humanidade. Por outra via, temos que esperá-lo. A felicidade, na terra como no céu, há de ser consequência lógica e positiva de uma causa, a educação do vosso espírito, determinando uma razão esclarecida, uma vontade firme e um coração puro. Então, o comunismo cristão ainda não está para nós. Ainda temos que evoluir muito para conseguir esse ideal. E não pode ser a base da força, a base da violência. O que ele, tanto Leon Denis, Vinícius e Emmanuel, né, falaram, no meu entendimento, é que não podemos chegar a mundos evoluídos através nem de degradação, nem através de anarquia. Que temos que chegar através dos nossos exemplos,
modificando primeiro a nós mesmos e depois no todo. E sempre lembrando que nós aqui estamos realmente sendo usufrutuários, não temos propriedade de nada. Hoje usamos o planeta Terra como morada. Mas possamos, numa próxima encarnação, nem estar mais neste planeta, possamos ir para outros planetas, dependendo do nosso grau de evolução. E uma coisa também que a gente fala do cristão. Cristão é todo aquele que segue a Cristo, que segue Jesus de Nazaré. Então, nós somos espíritos e podemos ser cristãos. Não só evangélicos e católicos, né? Tem que ser religião monoteísta e a branca que vem de Abraão. E eu acho que o estudo hoje é mais em relação a isso, mais sobre uma fraternidade geral. Né? E tem que tomar muito cuidado para a gente não envolver política no meio, porque quando se fala de comunismo, né, e para ninguém se sentir ofendido de nenhuma forma. Essa orientação dos espíritos, né, que eu peguei. Eu estudei Clarim, o livro Socialismo e Espiritismo, estudei o Consolador, e Pergunta e Resposta, de Emmanuel para Chico Xavier, do livro Coletânea do Além. Então, tudo o que eu falei para vocês é de fonte desses livros. Pai, de amor, de bondade e de misericórdia, obrigada por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, para mais um aprendizado, para mais um ato de amor. Olhai por todos nós, Teus filhos, olhai por essa humanidade, pelo nosso planeta Terra. Que a Tua misericórdia estenda a todos nós, não importa a dificuldade, se física, ou material, ou espiritual. Estamos aqui, Senhor. Somos Teus filhos. E agradecemos. Muito obrigada por esta oportunidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora a palavra aberta para nos complementarmos. Bem, quando eu dei o tema para você, eu sabia que você ia dar conta dele, Tatiana. Foi interessado a você. Quando a gente vê o título, assim, é muito difícil, porque quando a gente se prende ao título comunismo, e a questão do preconceito, das coisas distorcidas que nós já ouvimos sobre o comunismo, do emprego errado, né? Desta doutrina, que na realidade não se empregou a doutrina, se distorceu a doutrina, a gente fica assim, um pouco assustado. Nossa, vou falar disso, vai ficar muito complicado. Mas Vinícius começa colocando muito simplesmente que seria esse comunismo cristão. Seria nós hoje continuarmos vivendo como os primeiros cristãos, como aqueles da Casa do Caminho. Aqueles praticavam comunismo cristão. Eles se uniam, um amparava o outro. Ninguém era dono de nada. Eles abriam mão de tudo, os que tinham, né? Abriam mão do que tinham, e os que não tinham compartilhavam daquilo tudo fraternalmente. Mas, como a gente é criado simples e ignorante, e no percurso do caminho toma as atitudes erradas,
A gente se deixa tomar pelo egoísmo que é muito presente ainda em nós, e nós paramos de ter aquela convivência que eles tinham. E se nós quisermos realmente crescermos, Vinícius deixa isso muito claro, Leon Denis, né? Emmanuel, que você também nos trouxe, é só nós imitarmos os primeiros cristãos, como eles viviam, fraternalmente. Um protegia o outro, um amparava o outro, um era o apoio do outro. O que, infelizmente, a gente não vê assim, em grandes proporções. Temos pequenos núcleos que conseguem já atingir esse objetivo. Né? Mas é muito simples. E só depende, como Vinícius traz no texto também, de nós. Não dá para criar uma lei implantando a fraternidade. Não dá para a gente fazer uma guerra buscando a fraternidade. É uma questão individual. Eu tenho que ter esse desejo e o outro do meu lado também, e assim, essa soma de desejos, pegar essa fraternidade e fazê-la reinar entre nós. Gostei muito da sua posição, gostei muito da sua pesquisa. Muito obrigada. Imagino. Então, quando eu li o tema, e eu vi lá a Tatiana, eu falei, a espiritualidade sabe, né, escolher bem quem vai falar de certos assuntos. Eles nunca iriam me escolher para falar, porque eu acho que eu ia me perder nesse sentido, né? E maravilhoso isso, né? Eu sempre pesquisei sobre essa palavra para entender o que era, né? Essa palavra comunista que é tão usado hoje em dia. E quando vi, então, ali falando da Rússia, eu falei, nossa, que interessante isso, né? Eu fui arregalando os meus olhos conforme eu fui lendo, né? E que coisa maravilhosa essa desse ensinamento de que o verdadeiro comunismo, né, é ser fraterno, conforme ela foi falando, é saber se doar, e aqui na minha mente eu estava, não, a humanidade não está preparada para isso. O egoísmo ainda é muito grande, porque nós não temos ainda essa capacidade de ser essas criaturas, né, como eram lá no início, de que o pouco que eu tenho vamos dividir. Nós, como a Regina falou, a gente ainda faz alguma coisa, mas não o suficiente para nos enquadrarmos ainda, devido às nossas ainda sermos imperfeitos, né? Ainda estarmos, muitas vezes, nos deixando levar pelo egoísmo, pela vaidade. Mas eu achei maravilhoso. E, Tatiana, você não tenha dúvida, você foi a pessoa muito certinha para falar sobre isso, né? De uma forma que tocou, que deu um entendimento, uma luz assim, ao interpretar, e aí você pesquisou tudo tão direitinho, de uma coisa que complementou a outra. E eles se complementaram, né? Foi de fácil entendimento, assim, eu acredito que para todos, né? Dessa mensagem. Então, é só gratidão. Eu li, agora eu não lembro qual foi o livro que eu li, que eu acho que o nosso mundo ainda, né, mesmo para a regeneração, ainda não vamos ter um comunismo cristão. São para mundos mais evoluídos. Porque nós ainda estamos preocupados em ter e não em ser. É verdade. Quando a gente parar para ver que eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser bom, mas a gente se preocupa em ter. O que eu tenho? A gente tem até os outros. A gente tem os filhos. Para você ver. Né, Regina? Então, Regina, é o ter, é o fazer, né? Mas ser é uma coisa que a gente ainda não colocou na frente de tudo, né? Não. Eu me preocupo em ter o filho, mas eu não será que eu me preocupo em ser mãe? E percebe qual é a diferença? É muito sutil isso, então está muito preso essa questão do meu. Tem que abraçar. Não porque eu queira ser melhor, fazer melhor para o outro, pela posse mesmo. E complementando essa questão, em algum momento você colocou a base familiar.
E realmente acho que é aí, né? É onde deve tudo começar. Se a gente vê a estrutura da família, da pequena célula, do que deveria ser, né? Que ganha um, ganha outro, né? Em termos de salário, e dividimos, fazemos as compras, né? Desde dos utensílios, dos móveis, e isso deve ser em comum, todo mundo dando um pouquinho, ou tudo é de todos. Quer dizer, essa base familiar eu acho que é muito importante. Quando já começa a divisão, o possuir, né, o ter mais um ou outro dentro da família, a coisa já começa a desgringolar. Acho que a base familiar, eu não sei em que momento você falou isso, não lembro bem se é Vinícius ou alguém, mas isso é muito importante. Eu acho que é ali que realmente começa o grande aprendizado, a divisão, né? E hoje tenho até, eu também, né? A gente tem geralmente um filho só, né? As famílias que têm vários filhos, elas têm uma tendência até a vivenciar isso melhor, né? Na divisão, porque são muitos e tem que dividir mesmo. E quando a gente é único, acaba sendo tudo meu, e daí a gente dá tudo para aquele filho só. Me fez refletir que essa coisa da base familiar, para depois ir para a sociedade, porque o que acontece na sociedade? O comum é muito complicado, porque eu vestir a mesma coisa que o outro veste, eu calçar a mesma coisa que o outro calça, eu quero calçar melhor, eu quero vestir melhor, eu quero aparentar melhor, e aí vem o possuir, e aí vem a riqueza, aí vem o querer ser mais, e aí vem o comprar o trabalho do outro, e aí eu saio do comum e começo a entrar nesse ter, né? Regina levantou o dedinho, fala. Mesmo acho que foi Vinícius que falou da família. Não, foi Leon Denis, os dois falaram. Foi Leon Denis, os dois falaram, né? A família é a base essencial, que eles dizem. Leon Denis está até no livro, né? É o pivô de toda a sociedade humana, que ele diz. Mas eu também vejo, quando a Valéria estava falando, essa questão do dividir, quando a gente... Né? Mas também dividir não só o bem, não só o monopólio de dinheiro que entra naquela família, mas também dividir a responsabilidade, Sim. Dividir o que fazer, os trabalhos dentro da casa. Os direitos e as obrigações, né? A gente tenta os direitos e esquece das obrigações. Mas também nas questões do que fazer, de como fazer, o compartilhar o tudo, porque só eu tenho que fazer. Uhum. Geralmente só a mulher que faz, só do meu jeito, só do jeito que eu quero. E aí, exatamente, porque aí eu fico o quê? Eu fico o dono da família, eu sou o, né? Aquele que manda. Então, tem realmente que começar dentro da família, mas também mostrando esse aspecto, que a gente não tem que ensinar para o filho essa posse do outro, do mandar no outro, de ser superior ao outro.